uma vez pelo seu tempo. O assunto de hoje vai ser sobre endometriose. O mês de março, que foi o mês que passou, foi o mês da conscientização da endometriose, então eu achei um assunto interessante para a gente trazer para o canal, para quem não tem conhecimento, saber, quem tem esse problema, ter mais informações. Eu coloquei no Facebook pedindo sugestões de perguntas e várias pessoas fizeram perguntas pessoais, assim, do que elas têm de dúvida, e eu tentei ser o mais fiel possível às perguntas dela, se o senhor puder responder para ajudar. A primeira pergunta é basicamente o que é endometriose? Tá, na verdade, assim, para a gente falar um pouquinho de endometriose, se a gente entender que o endométrio é a camada que cobre o útero por dentro, a endometriose é quando esse endométrio que está do lado de dentro do útero fica na parte externa. Então é muito prático de você entender que tudo que acontece dentro do útero vai acontecer do lado de fora desse útero. E aí é lógico que existem algumas características da posição e do local que está esse endométrio. Se ele está no ovário, ele dentro do ovário vai crescer. Então se eu tenho um cisto lá de endometriose, ele vai crescer, vai ganhar uma dimensão maior perto do período que é menstrual. Se aquele ovário era pequeno e eu estou distendendo ele, isso vai gerar dor, desconforto. E no ovário tem uma particularidade que isso gera um processo inflamatório e vai destruindo os óvulos que estão em volta. Então, esta é a única situação que obrigatoriamente a gente tem que operar. Quando eu tenho endometriose em cima da bexiga, do mesmo jeito que começa a desenvolver um novo ciclo, o endométrio começa a crescer, fica apto para receber um embrião, esse foco endometriótico cresce do lado de fora da parede da bexiga. Ou, se estiver no meio da musculatura, cresce na musculatura da bexiga. E aí essa paciente refere dor, como se estivesse com um quadro infeccioso. Na mesma situação, quando está no intestino, ela também pode apresentar essa queixa de dor e sangramento. Tudo isso porque cresceu o endométrio e sangrou lá dentro. Entendi. Ele cresceu lá por causa dos fatores hormonais que acontecem durante o ciclo, toda aquela cadeia que tem de hormônios. Então, assim, na verdade, a endometriose são células endometriais que estão em lugares, digamos, errados, fora do útero, né? Isso. Ah, entendi. Legal, então, eu tenho uma pergunta aqui, o que causa endometriose seria isso, né? Sim. Na verdade, assim, para eu dizer para você da onde vem, qual é a origem da endometriose, nós estaríamos descobrindo uma coisa que ninguém sabe. Existem teorias sobre a endometriose. Por exemplo, hoje a gente sabe que a endometriose pode ser uma falha imunológica. Então, de repente, você está diante de uma paciente que menstrua um pouquinho para dentro da cavidade, o organismo deveria reconhecer aquilo, entre aspas, como uma sujeira e limpar aquela região e ele não consegue. Aí ele chega ali, ele bloqueia aquela região e fica aquele foco ali. Então, essa é uma teoria. A outra teoria é que as pacientes já nasceriam com a endometriose. E esses focos seriam muito pequenos e, de acordo com a reprodução, no momento que começa a criar a história hormonal, aqueles focos vão ficando maiores. Por isso que hoje a gente coloca que, independente da situação, a retirada de toda lesão e nunca cauterização é o correto de tratamento. Ah, sim. Então, são apenas teorias, né? Estudos que tem sobre isso, ainda não se chegou a uma conclusão o que é. A gente não pode dizer que é uma coisa genética. No caso de uma pessoa que já nasce, seria uma coisa congênita, assim, ela nasceu já daquela forma? Na verdade, assim, como eu não tenho uma teoria a mais aceita, é a imunológica, que eu teria uma deficiência imunológica, mas eu não posso dizer que é genética. A mãe tem, a filha vai ter, de forma alguma. Entendi. Eu já li algumas coisas sobre a endometriose, que quando a mulher menstrua, às vezes, né, como você falou, aquele sangramento vai para a cavidade abdominal. Em toda mulher acontece isso, e daí algumas acontece daí a endometriose, ou só em quem tem endometriose acontece isso? Então, veja, se eu aceitar a teoria como sendo problema imunológico, naquelas que elas não conseguem limpar aquela região, é onde eu teria endometriose. Entendi. Porque a outra paciente vai lá e praticamente bloqueia, o organismo vai lá e limpa todos aqueles focos e ela não desenvolve endometriose. Se essa for a teoria mais correta. Sim. Tá certo? Se fosse o Agora, caso. de repente pode ter sido aquela paciente que nasceu com os focos e esses focos que estavam no peritônio começam a se desenvolver. Então a gente não tem uma correta, a gente sabe de teorias. Uma pergunta assim que muita gente tem feito para mim é quais são as formas de diagnóstico? Como que consegue-se saber que a pessoa tem endometriose? Tá, isso é muito legal para a gente poder explicar para as pessoas, porque é muito comum a paciente vir ao consultório e falar: nossa, eu fiz todos os exames não contam para mim que eu tenho endometriose.
Então, é por isso que é importante, quando eu estou tentando engravidar, eu estou num acompanhamento, eu seguir com o mesmo profissional sempre. Porque esse profissional vai saber o momento de indicar a laparoscopia. Então, vamos lá. Existem exames hoje que você faz que são marcadores. Então, eles não são fidedignos. Eles não são exclusivos para endometriose. Se eu faço um exame de HIV e ele veio positivo, a paciente está com HIV. Agora, endometriose, eu preciso somar fatores. Eu preciso ter uma história clínica rica, eu preciso ter alguns marcadores que nos levem a induzir e alguns exames. Claro, se eu pegar um cisto de ovário com características de endometriose e o ultrassonografista teve a qualidade de dizer para mim, ó, é um endometrioma, aí eu fechei o diagnóstico, ela tem endometriose no ovário e eu não tenho que discutir. Mas isso é o menos comum. O que é mais comum da gente perceber é que essa paciente ela acaba fazendo o CA125 que está um pouco elevado. Então esse é um marcador, ele não é exclusivo. Todas as vezes que ele vem positivo, quer dizer que eu tenho uma alta incidência de endometriose naquela paciente. Mas se ele vier negativo, não exclui endometriose. Eu posso fazer ultrassom e o ultrassom vem descrito normal e essa paciente tem endometriose. Hoje já tem um ultrassom específico para endometriose. Só que nós temos uma cobertura mais devagar pelo convênio para esses exames. E mesmo que esse exame exclusivo para endometriose diga para mim que essa paciente não tem endometriose, eu só posso garantir que ela não tem na laparoscopia. Então, o exame ouro é laparoscopia. É a própria cirurgia que dá o tratamento, que é o exame ouro. Agora, a ressonância auxilia bastante, o ultrassom nos dá um auxílio bacana, CA125, então são marcadores que vão somar com a história. Conjunto, né, para fechar um diagnóstico, né? É isso que é importante, eu ter uma história dessa paciente, eu conversar com ela e poder chegar nessa conclusão. É, porque eu já vi bastante casos de pessoas que fez o CA125 e não teve diagnóstico de endometriose e depois de, às vezes, perdas ou um tempo de infertilidade que foi fazer outros exames que conseguiu diagnosticar. Quando você fala laparoscopia, seria a videolaparoscopia, é a mesma coisa? Isso, a videolaparoscopia é o padrão ouro. Não existe um exame melhor que esse. E ele é interessante que ao mesmo tempo que você faz a vídeo para poder dar o diagnóstico de endometriose, você cura, você tira os focos. E aí vem aquela pergunta, mas eu curei, eu fiz a cirurgia, eu posso ter uma recidiva? Pode ter uma recidiva, porque nós não sabemos a teoria. Digamos que essa paciente sujou várias vezes, eu vou lá e vou limpar. Eu fiz o papel do organismo dela. E aí, de repente, ela vai continuar menstruando. E aí vem aquele refluxo novamente. Então, ela vai voltar a sujar aquela região. Ou, se eu retirei os focos que eram visíveis na cirurgia, e de repente eu tinha outros focos que eram muito pequenos, não é visível na cirurgia, eles começam a aflorar, começam a aumentar. Como você citou a videolaparoscopia sendo, digamos, a melhor forma de diagnóstico, primeiro que eu gostaria de acrescentar assim, tem muita gente que acha que a videolaparoscopia é uma cirurgia, mas na verdade é uma cirurgia diagnóstica, não é assim? Pode ser uma cirurgia diagnóstica, porque tem pessoas que acham assim, que tem outro tipo de exame ser feito para depois fazer a vídeo, muitas vezes nesses outros exames não dá para saber que tem endometriose, né? Na verdade, assim, se a gente for seguir a endometriose ela tem pouco tempo, é uma doença nova para a gente. Então, se ela é nova, nós estamos descobrindo com a própria endometriose. Se eu for colocar 15 anos atrás, a verdade da endometriose há 15 anos atrás não é a verdade hoje. Então, há 15 anos atrás, nós fazíamos a videolaparoscopia diagnóstica. Então eu entrava dentro do abdômen, olhava e falava, tem endometriose, ponto. Eu saía e começávamos um tratamento e começávamos a planejar o que faríamos. Isso há 15 anos atrás. Hoje não. Hoje a gente entra, a gente já tem a obrigação de tratar essa paciente. Então eu tenho que estar preparado com uma endometriose pequena, grande ou média. Eu tenho que estar ali pronto para tratar da melhor forma possível. Se de repente essa paciente faz uma laparoscopia e eu não consigo tratar adequadamente ela, com certeza ela terá que ir para uma nova cirurgia. Mas há 10 anos atrás era uma regra, operar a paciente e fazer um second look, ou seja, onde eu abriria novamente essa paciente para ver como estava. Hoje a gente já não faz mais isso. Então a endometriose nós vamos aprendendo com ela. Como por exemplo, antigamente a gente falava, olha, não pode mais menstruar, pela teoria de que ela menstruaria lá dentro e acabaria sujando. Hoje a gente sabe que a paciente que usa anticoncepcional, se ela estiver menstruando com aquele anticoncepcional de pausa, não prejudica a endometriose. Então a gente vai aprendendo aos poucos com essa paciente. Tá. E até
continuando falando da VID, que também é uma coisa que sempre surge dúvida, sobre quanto tempo a mulher é indicada para ela tentar engravidar, porque assim, na maioria das vezes a pessoa descobre endometriose porque muitas vezes a endometriose ela é assintomática, né? Então muitas vezes a mulher descobre a endometriose quando ela está tentando engravidar e não consegue, por exemplo. Então, eu já vi casos assim, de pessoas que fazem a videolaparoscopia e o médico pede 4 meses para engravidar depois. Qual é o tempo indicado ou isso varia? Tem uma variação muito grande, porque depende muito da lesão. Tá. Se eu tenho uma endometriose extensa, eu preciso recuperar aquele tecido. Se de repente é uma endometriose pontual, eu peço para no próximo mês já tentar engravidar. Então isso depende da extensão. Se de repente é uma endometriose intestinal, enquanto eu não recuperar o intestinal, não pode tentar engravidar novamente. Tá? E a endometriose, ela é muito particular de cada paciente, porque tem a dor como fator. Há tempos atrás, eu suspeitei da endometriose, eu levava essa paciente para cirurgia. Então a gente operava aquelas pacientes com 18 anos, 20 anos, nós éramos precoces no diagnóstico. Com o passar do tempo, nós descobrimos que o primeiro ano pós-cirurgia é onde essa paciente tem mais oportunidade de engravidar. Então é muito comum hoje, se a paciente não tem uma dor insuportável e se o tratamento clínico ele consegue amenizar a situação dessa paciente, nós prorrogamos o período para fazer essa cirurgia. Uma paciente, de repente, com 20 anos, está noivada, está noivando e vai casar, essa paciente, eu espero um pouquinho mais para o desejo de filhos, se a dor é tolerável por ela, para operar no momento que ela já quer ter o filho. Porque senão eu perco a oportunidade no primeiro ano. De repente você faz uma videolaparoscopia, ela só tem engravidar daqui 3 anos, e talvez ela tenha que fazer de novo daí nesse caso. Perfeito, isso mesmo. Então assim, hoje a gente coloca que a laparoscopia, ela só tem 2 lugares na endometriose. Na infertilidade, então aquela paciente que está tentando engravidar e não consegue, nós partimos para a laparoscopia para dar o diagnóstico de endometriose e outras patologias. E naquela situação que eu tenho endometriose no ovário. Esse é um caso que eu não posso postergar, eu tenho que operar. Então, realmente, é muito particular, vai depender de cada caso, né? Eu não sei se é impressão minha, mas existe uma incidência muito grande de quem tem endometriose e ovário policístico. Assim, é muito comum isso, né? Acontece. E muita gente veio me perguntar sobre isso. A pessoa que tem esses 2 problemas, o tratamento dela, assim, um atrapalha o outro ou seria uma forma semelhante de tratar? Não, na verdade são 2 patologias distintas. Sim. Ovário polimicrocisto, onde eu tenho várias alterações por dificuldade ovulatória, e a história da endometriose. O comum é que eu posso colocar para você é que assim, as 2 patologias é muito observado em pacientes que têm infertilidade. Então, na hora que aquela paciente já está com um diagnóstico de infertilidade, ela não está conseguindo engravidar, aí nós vamos fazer a laparoscopia. E aí acaba encontrando endometriose que não era a queixa dela. A queixa dela, de repente, não era dor, mas você encontra os focos e aí você vai tirar mais uma pedrinha do meio do caminho dela. Você vai tratar a endometriose, facilitar com que ela possa engravidar e, ao mesmo tempo, pela história do ovário policístico, você pode fazer uma cirurgia que nós chamamos de drilling ovariano, onde você fura o ovário dessa paciente e favorece com que ela possa ovular mais vezes. Sim, porque até na nossa entrevista anterior, né, você disse que os cistos eles acabam atrapalhando a ovulação dessa paciente que tem esse problema, né? Quais as chances de uma mulher engravidar tendo aderência de trompas na parede intestinal causada por uma possível endometriose? Sim. Imagina que a trompa, obrigatoriamente, ela tem que ser móvel. Sim. Ela vai à procura do óvulo. Então, se de repente ela consegue capturar na hora que ovula do ovário, ótimo. Mas de repente esse óvulo acaba caindo no fundo de saco, que é a parte posterior. Essa trompa tem que ter agilidade para poder ir buscar. Se a trompa está grudada, aderida, ela está engessada, ela vai ter mais dificuldade para capturar esse óvulo. É como se o óvulo estivesse praticamente até ela, né? Isso. Então aí você acaba tendo esse tipo de dificuldade. Não é incomum, por exemplo, você fazer uma cirurgia e encontrar uma trompa extremamente boa, saudável, e a outra trompa completamente comprometida. Hoje, a gente pede para que essa paciente retire aquela trompa ruim e fique só com a boa, onde a oportunidade dela de engravidar é maior. Porque, salvo engano, não sei se eu estou enganada, mas acho que eu já vi alguma coisa sobre isso, que a trompa, você tendo uma trompa só, ela consegue trabalhar para os 2 ovários, Sim. né?
que é um erro muito comum, a gente falar que ela não trabalha para os dois ovários. Eu acabei de falar que ela busca o óvulo lá embaixo também. E aí é lógico que independe do lado que eu ovulei. Antigamente tinha aquela consciência, ovulou do lado direito, a trompa direita pega. Ovulou do lado... Não, é assim que funciona. Eu já vi casos de pessoa que não tem, por exemplo, não tem o ovário direito e não tem a trompa esquerda e engravidou. Daí como, né? Sim. É isso, a natureza é sábia, né? Deus fez tudo certinho. Uma outra pergunta que eu recebi é: uma pessoa com endometriose severa, após uma gestação, a tendência dessa endometriose é diminuir, aumentar ou é independente? Na verdade, sim. A gente sabe que uma das formas de tratar a endometriose é eu colocar essa paciente em repouso. E a própria gestação faz com que ela fique em repouso. Então, todo o quadro endometriótico de uma paciente que está grávida, ele está regredindo. Ele nunca vai ficar zero. Ele vai regredir algo em torno, vamos colocar em número, 30%. Mas ele tem uma regressão. Na pior das hipóteses, ele vai ficar estável. Então, essa paciente, depois de uma cirurgia, de um parto, de uma cesárea, ela vai fazer alguma opção como prevenção para ter filhos. E essa opção é que vai evitar um retorno mais breve da doença. Então, ela não precisa operar logo depois que ganhar um filho. Ela vai operar quando ela tiver uma dor, ou quando de repente ela tiver um quadro querendo engravidar de novo, ou seja, um quadro de infertilidade e não está conseguindo. Ah, sim, legal. Então, digamos que se tudo correr bem e a pessoa conseguir engravidar mesmo com a endometriose, vai ser benéfico para ela. Sim. E até mesmo porque, assim que ela tiver o filho, ela já faz um tratamento... Ela já fez. Já fez, isso. Porque, assim, porque os hormônios estão trabalhando de forma diferente e ela não está menstruando, obviamente, né? É uma pergunta que não foi feita para mim, mas eu acho que é bem importante sobre a questão dos sintomas. Porque tem endometriose que é assintomática e tem outras que têm sintomas. Assim, quais são os principais sintomas de quem tem endometriose? Tá, então vamos pensar um pouco diferente. Os sintomas da endometriose, eu tenho que entender aonde está a endometriose. Por isso que é muito comum você chegar com uma paciente que está reclamando de muita dor, faz uma laparoscopia, chega lá, ela tem um foquinho de endometriose. Aí as pessoas falam, imagina, que frescura, para que isso? Tá. Só que o capricho dessa endometriose estava sobre um nervo que passava próximo do ureter. Pronto. Essa paciente sempre vai ter muita dor no período menstrual. E é um foquinho só. E de repente você chega numa laparoscopia numa paciente que está tomada por endometriose, o intestino todo aderido ao útero, você não tem trompas móveis e essa paciente não tem dor alguma. Só que toda essa endometriose que ela estava apresentando não tem ligação com nenhum nervo. Então essa paciente tem um quadro mais tranquilo. Então eu não posso quantificar pela dor. Sem contar que a dor é muito individual. Então tem pacientes que têm um quadro de dor exagerado. Tem outros pacientes que o limiar de dor dela é muito alto. Então essa paciente não vai ter queixa. A regra básica é assim, se eu tiver dor 2 dias antes, 2 dias durante o período menstrual e até 2 dias depois, a gente considera como dor que a possibilidade de endometriose é muito grande. Outra situação muito comum é sangramento, tanto no caso uretral, quando eu tenho na bexiga, quanto no caso intestinal, quando eu tenho no reto. Isso também, se é no momento menstrual, vai me chamar a atenção para a endometriose. Sim. E também, o fluxo sanguíneo da menstruação mesmo, tem alguma relação, assim, algumas vezes a pessoa que tem endometriose, ela tem um fluxo menstrual maior? Sim, principalmente naquele caso que a paciente tem adenomiose. Como eu falei para vocês, tem nomes específicos. A endometriose do ovário, endometrioma. A endometriose no meio da musculatura do útero nós chamamos de adenomiose. Essa paciente tem um quadro mais arrastado de dor e de sangramento. Sim. Então tudo depende do local e do paciente e da tolerância dela para dor também, né? Porque quem tem endometriose muitas vezes tem muita cólica e inchaço e até mesmo enjoo, né? Já complementa um pouco essa pergunta anterior que eu fiz. Tá, na verdade, assim, a cólica vem porque é um processo inflamatório. E é esse processo inflamatório que, na teoria, dificulta a história de você engravidar. Primeiro, se eu tenho muita inflamação, eu tenho mais aderências pélvicas. E isso vai trazer uma dificuldade para engravidar. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, assim, o organismo, toda hora que ela vai menstruar, ele já está acostumado com o processo inflamatório. A ovulação não deixa de ser um processo inflamatório. E aí o organismo pode reconhecer aquilo como processo inflamatório e ir lá e destruir o próprio óvulo. Então são as duas teorias pela dificuldade de você conseguir engravidar, tá certo? Se você tem um quadro de processo inflamatório e de dor, eu posso ter náusea dependendo da quantidade da dor. Igual num cálculo renal. A paciente tem uma cólica alucinante e aí ela acaba vomitando pela dor.
E o inchaço tem alguma relação com tudo isso? Porque é um processo inflamatório? Não, na verdade o inchaço é o período menstrual. Ah, que toda mulher tem, né? É o período menstrual que a mulher tem e ela fica mais inchada. Ah, sim. Ter uma menstruação em pouca quantidade de cor vermelho escuro ou marrom pode indicar endometriose, mesmo que em exame de sangue, provavelmente é o CA-125, não acuse? Não. Não, né? Você não pode quantificar o sangramento pela endometriose. Mesmo porque assim, eu poderia de repente estar usando um anticoncepcional para essa paciente, ela não apresentar dor nenhuma, ela tem um fluxo praticamente ausente, tem endometriose. Sim, porque né, o próprio anticoncepcional vai diminuir o fluxo. Então, mas pode ter uma pessoa que tem um fluxo pequeno e tem endometriose? Sim. É possível, né? Mesmo porque se essa paciente tem endometriose, não obrigatoriamente ela tem adenomiose. Ela pode ter endometriose interna. O que assim, você até já falou sobre isso, mas uma pessoa perguntou o que é o endometrioma. Quando é no intestino, dificulta a gravidez? Aonde você tiver endometriose, você vai ter uma dificuldade para gestar. Agora, se é uma pedra muito grande no caminho, é uma coisa, pode ser uma pedrinha, certo? A palavra endometrioma é exclusivamente da endometriose no ovário. E hoje a gente sabe que se tem endometrioma, tem que operar. Ah, não vou esperar aumentar. Não, não vai esperar aumentar. Você vai lá e vai tirar o endometrioma, porque senão você está prejudicando essa paciente com a qualidade dos óvulos. Então, essa paciente tem que operar. Se eu tenho no intestino e essa paciente não está tendo dificuldade para engravidar e essa paciente não tem dor e essa paciente não tem nenhuma queixa, eu vou acompanhando essa paciente. No momento que eu começo a ter sangramento, eu começo a ter muita dor, que é muito raro não ter a dor, eu vou ter que tirar um pedaço do intestino dela. Faz uma renastomose, liga de novo e tira o problema que ela está. Sim. Então, uma mulher que quer engravidar, então, né? A única forma dela tratar a endometriose seria com a videolaparoscopia ou existe algum outro tipo de tratamento, com medicamento, por exemplo? Assim, o consenso de endometriose muda a cada 2 anos, certo? O último consenso nós tivemos a felicidade de ser no Brasil. E esse consenso, lógico, mundial, foi no Brasil. O consenso ficou definido que se a paciente tem endometriose, você tem que tirar o peritônio, tem que retirar toda a lesão. E esse é o padrão ouro de tratamento. Agora, existem alguns remédios que eu posso usar para minimizar. Existem no mercado remédios novos que eu posso estar usando todos os dias e são remédios comprimidos. E existem os remédios mais antigos, que são os remédios que eu colocaria essa paciente num quadro de menopausa, onde ela não menstruaria por um período, e eu deixaria essa endometriose diminuir. Regredir um pouco, regredir um pouquinho. Existem várias técnicas. E você vai estar usando de acordo com cada paciente. Eu já tive pacientes que tive que usar um remédio para diminuir o foco endometriótico e deixar essa paciente engravidar na sequência. E deu certo. Agora, eu já tive pacientes que foram feitos a mesma situação e não teve sucesso. Hoje a regra é, se essa paciente já tem um quadro de infertilidade estabelecida, eu tenho que olhar a idade dela. De acordo com a idade, a gente tem que ser um pouco mais agressivo ou não com a doença. Dependendo da idade, tem pressa ou nem tanto, né? Perfeito. A desobstrução das trompas é feita só através da videolaparoscopia? Não sei se a obstrução que ela está perguntando é alguma coisa relacionada com a endometriose. É que assim, se a gente for lembrar, que imagina que eu tenho uma trompa, a endometriose está aqui, ela vai fazendo um processo inflamatório, ela pode retrair toda essa pele e fazer uma isquemia. Essa daqui só vai melhorar se eu retirar o foco e tratar essa trompa. Mas eu posso também ter uma obstrução nas fímbrias, que são nas partes terminais. Essa região, se eu estiver na parte terminal e ela grudar por inteiro, dificilmente você tem um sucesso na hora de retirar a obstrução dessa trompa. Você pode até cortar essa região, vai tirar essa lesão, mas aqui vai sumir essas fímbrias. E aí você já não vai ter o mesmo sucesso da trompa. Ah, sim. Ela não vai ter essa, uma atividade tão boa. Tão boa. Eu tenho 5 dedos, eu consigo ser mais delicado. Com uma prensa de 2 ou 3 eu já teria mais dificuldade. Uma outra pergunta que eu recebi é: a esteroscopia detecta a endometriose? Sim, na verdade assim, veja, a esteroscopia é um exame que a gente vai estudar dentro do útero, igual uma endoscopia. Da mesma forma que você estuda a endoscopia, que é o estômago, eu vou estudar dentro do útero. Então eu vou observar essa parede. A adenomiose, que é aqui a endometriose que eu tenho nessa parte amarela do útero, eu vou ter um abaulamento e vai ficar um pouco roxa essa região. Então, por esteroscopia, eu posso dizer que essa paciente tem adenomiose. É um tipo de endometriose. É um tipo. Quem tem adenomiose tem grande probabilidade de ter endometriose em qualquer outra parte. Então, eu consigo dar o diagnóstico dessa forma. Mas eu não posso falar, ela tem endometriose
endometriose dentro do abdômen. Não tem Posso como falar você que ter ela um tem diagnóstico fechado. aqui, com Você certeza. tem uma suspeita, digamos, né? Da Isso. endometriose fora do útero. Através da estrutura. Aham. Então, assim, a endometriose, ela tem, assim, 1000 formas, digamos, né? Muitas formas dela Tem. acontecer. Endometriose você pode encontrar em qualquer parte do corpo. Não é incomum você encontrar em diafragma, ou seja, um órgão completamente acima Da cavidade da abdominal, no abdominal. caso. Tá. Você pode encontrar ela no tecido adiposo, numa paciente que nunca teve cesárea. Então, por isso que tem múltiplas facetas essa endometriose. E por isso que nós não temos a teoria do porquê que existe. Ela é bem complexa, É né? muito complexa. A gente vai utilizar a maquete para fazer uma pergunta que eu achei bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. A endometriose causa aderência vaginal e se prejudica a bexiga. Tá. Na Como verdade, é funciona? só, aqui eu tenho o útero. Tá? Eu cortei essa paciente ao meio para ficar mais fácil. Eu tenho o intestino, eu tenho a bexiga. Se de repente eu tiver uma endometriose que ela está nesta região da bexiga e ela está migrando para dentro da cavidade, é lógico que eu vou ter uma isquemia dessa região. E aí eu acabo tendo essa endometriose prejudicando a bexiga e também prejudicando a nossa cavidade vaginal. Essa endometriose que prejudica essa região aqui, que é dentro da vagina, com um aparelho, no caso de consultório médico, que a gente coloca o espéculo aqui, eu consigo visualizar tudo. E neste caso, você tem que retirar parte da bexiga, parte da vagina, para poder tratar essa paciente. São pacientes que geralmente têm um quadro de dor bem acentuado, durante a relação reclamam bastante de dor, e é uma ferida que fica aberta o tempo todo. Sim. Ah, tá. Doutor, quais são as suas recomendações e indicações para pacientes com suspeita e confirmação de endometriose? Assim, um resumo, digamos. Tá, eu acho que assim, a história clínica é muito rica. Primeiro que a paciente não tem que ter medo de fazer laparoscopia, mas cada vez menos a gente usa a laparoscopia como diagnóstico. A gente geralmente usa a laparoscopia, na verdade, como tratamento de endometriose. Geralmente é um paciente que chega ao consultório com alguns exames de ultrassom, que ela traz para a gente alguns exames laboratoriais e uma história, é o suficiente para a gente dar o diagnóstico. Exames que sejam mais precisos, como ressonância, ou o próprio exame que a gente faz com preparo para a endometriose, ele não exclui quando vem normal. E é muito comum o paciente que traz todos os exames normais, chega para a gente e fala, mas você tem que operar. E ela fala, não quero. E ela tem que entender que tem toda uma história clínica e tem todo um quadro que é muito mais importante do que todos aqueles exames. Lembrar que a primeira cirurgia, isso já está comprovado cientificamente, que quanto melhor é feita a primeira cirurgia, menor as chances de recidivas. E que, infelizmente, quando você faz uma cirurgia para endometriose e você tem que reoperar essa paciente num tempo menor de 3 a 4 meses, infelizmente você foi insuficiente na sua cirurgia. E você tem que aprimorar um pouco mais a sua técnica. Porque se você opera uma paciente e essa paciente consegue ficar 1 ano, 2 anos ou mais tempo sem uma reintervenção, você retirou de verdade todas as endometrioses. E os focos endometrióticos não podem ser queimados, eles têm que ser retirados, porque a endometriose é uma doença peritoneal. Eu tenho que tirar a pele. Se eu queimar, é como uma erva daninha, que eu vou lá e quebro o caule, a raiz continua, e essa lesão vai aflorar de novo. Sim. É interessante, eu também não sabia disso. Doutor, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não? A endometriose ela é muito dinâmica e ela muda muito, e a gente tem que estar realmente acompanhando. São poucos especialistas que nós temos na área da endometriose, e o interessante quando for fazer cirurgia é realmente procurar o especialista. Mas demora a consulta, demora a cirurgia, demora tudo. Mas se você fizer uma boa cirurgia, você não vai fazer 2, 3, 4, o que fica mais difícil. É isso que eu até pensei, quando você disse sobre a primeira videolaparoscopia em relação às outras, se forem necessárias. Porque eu já vi casos assim de pessoas que fizeram uma videolaparoscopia que durou pouco tempo, assim, o próprio procedimento, digamos a cirurgia, não sei como que eu posso chamar, demorou pouco tempo, sendo que a pessoa tinha bastante endometriose. Eu não acredito, né, não sou médica, mas eu não acredito que uma boa videolaparoscopia seja rápida quando a pessoa tenha bastante focos de endometriose, não é? Na verdade, assim, é muito comum você encontrar videolaparoscopia para diagnóstico, para biopsiar. E isso não é o correto. O correto é você ir e retirar todas as lesões que sejam possíveis. Mas de repente eu cheguei na laparoscopia e tinha uma lesão intestinal enorme, e aí eu ia ter que ressecar o intestino, ia correr um risco enorme. Poxa, mas aí você já tinha que estar preparado para isso. E se você não está preparado para fazer esse tipo de procedimento,
aí você tem que estar junto com o cirurgião que faça. Sim. Então é muito interessante uma equipe multidisciplinar quando você fala em endometriose, tá certo? E lembrar que sempre a primeira cirurgia tem que ser mais eficiente. Então, a primeira cirurgia, se você retirar todas as lesões, essa paciente dificilmente em menos de 4 meses vai ter que reoperar. Sim, e isso também, além de tudo, ela, digamos, economiza no sofrimento físico, né? Porque querendo ou não, a cirurgia tem uma recuperação emocional também, um desgaste emocional e às vezes até financeiro mesmo, né? São vários fatores, porque não adianta a gente falar, mas o plano de saúde cobre tudo, ou o SUS cobre tudo, mas esse paciente para de trabalhar. Essa paciente tem um custo para ela muito grande. E o pior de tudo é que a endometriose a gente sabe que eu posso chegar a encontrar uma lesão pequena, ou eu posso realmente fazer uma cirurgia enorme. E os riscos de uma UTI, de você ter uma fístula, de você ter alguma complicação em endometriose, são eminentes. A gente sabe que existe, e quanto mais você tiver notícias dessa paciente, você tiver exames, você tiver um monte de aparatos, você vai estar com mais segurança. As informações para você poder trabalhar, né? Com certeza. Então tá, doutor, obrigada mais uma vez. Eu espero que a gente possa fazer mais algumas vezes, tirar dúvidas de todas as pessoas que assistem meu canal nesse caso de fertilidade, de ginecologia. Obrigada a vocês que me assistem no vídeo e se inscrever no meu canal se não é inscrito ainda, tá?